Shalom, querido, você está bem? Está feliz? Espero que sim. Nós temos estado bem corrido o nosso tempo e eu não consegui gravar para vocês nos últimos dias, mas eu estou passando aqui para a gente dar continuidade a esse tempo de devocional. Nós estamos gravando para você que está entrando aí no nosso canal, na igreja e pegando esse tempo de devocional junto conosco. Foi um compromisso que a gente assumiu aqui com o pessoal que é recém-chegado, que passou no último retiro. Nós estamos produzindo um devocional para eles, mas você que está pegando a gente e não faz parte desse grupo, também é bem-vindo aqui. Eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus e fazer um comentário nessa noite, tá bom? Então, acompanhe-me aí, eu quero convidar você a, juntamente comigo, fechar os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração antes de ler a Palavra de Deus. Vamos lá? Paizinho querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos falar da Tua Palavra e eu quero pedir, dá-nos entendimento dela, abre o nosso coração, a nossa mente, nós declaramos que está suscetível ao trabalho do Teu Espírito, para que o Senhor venha sobre nós com revelação, com conhecimento de Jesus, com edificação, com zelo, com amor, com cuidado, com graça, com direção. Nós rendemos as nossas vidas, separamos esse tempo especialmente para Te ouvir e sabemos que a Tua Palavra é comprovadamente boa, perfeita, a Tua vontade é agradável e nós queremos aprender do Senhor. Então fala conosco, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero ler com você aqui um texto bem precioso da Palavra de Deus, um texto peculiar. Há alguns livros da Bíblia que lemos mais e há alguns livros da Bíblia que temos dificuldade de ler. Então, quando nós falamos de evangelhos, os evangelhos são tão simples de ler, né? A história de Jesus. Ainda que alguma coisa que Jesus fala possa ter dificuldade de ser entendida, mas a maior parte daquilo que Jesus ensinou é muito simples, para que nós compreendamos e aprendamos com ele. Quando nós falamos de um livro de Provérbios, por exemplo, um livro tão simples. O livro de Salmos também tem um cachorro latindo aqui. Deixa o cachorro latindo lá e preste atenção aqui no que eu estou falando, amém? O livro de Salmos também é um livro muito agradável de ler. Mas quando nós pegamos livros, por exemplo, como o de Josué, que é um livro de muita guerra, há dificuldades. O livro de Apocalipse é um livro profético, um livro com muitos símbolos, há dificuldades. E hoje eu quero falar de um livro aqui que muitas vezes até é negligenciado como inspiração divina pelo seu conteúdo romântico, que é o livro de Cântico dos Cânticos, ou também chamado Cantares de Salomão. E eu quero ler aqui o capítulo 2 e os versos, a partir do verso... qual que eu leio aqui? Eu vou ler a partir do verso 10. Diz assim, ó: O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. A voz dos pássaros ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos. As vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda nas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Amém? Esse é um cântico maravilhoso, é um cântico de amor. Nós sabemos que a Bíblia aqui está descrevendo amor romântico de um homem e uma mulher. Salomão está apaixonado e nós podemos permitir que o Espírito Santo nos mostre, através da palavra de Deus, o padrão de paixão de um marido pela sua esposa, da sua esposa para com o seu marido, padrão de zelo, de respeito, de carinho, de atração. Mas também entendemos que esse texto aqui ele nos mostra o padrão do noivo, o noivo mais importante da história, que é Jesus, para com a sua noiva, que é a igreja da qual nós fazemos parte. Então, é nesse contexto que eu quero falar.
rapidamente aqui para você. Esse texto então se constitui um texto tão bonito da palavra de Deus quando nós entendemos que, assim como Salomão está flertando a sunamita, nós podemos entender que o Senhor Jesus está falando assim para sua noiva. E o que nós temos aqui no texto? Nós temos toda uma cena descrita de uma temporada que está colocada de todo um cenário belíssimo que está preparado com o objetivo da noiva perceber como é para o noivo um prazer desfrutar de intimidade com ela, no tocante ao seu diálogo. Amém? Há alguns textos aqui do livro de Cantares que ele vai falar, inclusive, da questão do ato sexual. Mas neste texto especificamente, a Bíblia está falando do diálogo, da interação, da conversa do noivo, da noiva. E o noivo está expressando um profundo desejo de ouvi-la. E diz, olha, sua voz é doce, como eu estou ávido por te ouvir. E eu queria, no tocante a isso, destacar duas coisas aqui. Primeiro, como o Senhor recebe a nossa oração. A Bíblia diz que a oração é como um incenso que nós movemos da presença de Deus, é uma fumaça que sobe e chega na sala do trono do Altíssimo como fumaça aromática, um cheiro agradável que produz prazer no coração de Deus. Então a oração dos santos, quando nós oramos e declaramos a nossa dependência de Deus, quando nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, quando nós agradecemos a Deus por termos acordado, porque recebemos uma dádiva do Senhor, um presente, o dom da vida, mais um dia, a saúde, uma cura, uma porta aberta, a salvação que Jesus nos ofereceu derramando o seu sangue na cruz. Quando nós louvamos por essas coisas, ou quando nós nos aproximamos de Deus para interceder por alguém ou por uma situação, a oração, ela está sendo colocada aqui como um profundo desejo de Deus de nos ouvir. Mas também a Bíblia nos ensina muito a respeito do valor da adoração. De quando a adoração aqui, eu quero separar, há muitas definições de louvor e adoração, eu quero separar de uma maneira simples para dizer para você assim, eu entendo louvor quando nós nos aproximamos de Deus para agradecê-lo, louvá-lo, engrandecê-lo por aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Nesse sentido, a palavra louvor, eu posso louvar você por algo de certo que você tem feito. Então, fulano de tal é um excelente motorista. Quando eu estou com ele, a direção, eu sinto que estou chegando seguro até o meu destino. Isso é um louvor. Amém? Fulano prega muito bem, as palavras são maravilhosas, eu me sinto tão edificado quando a pessoa traz essas palavras de consolo, de edificação. Isso é um louvor, amém? Então nós louvamos a Deus quando nós engrandecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Deus tem dado a você saúde, Deus tem dado a você, a sua família, Deus tem dado provisão, isso é louvor. Agora, a adoração é quando nós contemplamos o Senhor e enxergamos aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é sapientíssimo, Ele é sábio entre os sábios, é aquele que ensina todas as coisas e que jamais aprendeu de ninguém. Amém? Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor, o Criador do universo, Ele é majestoso, Ele é justo. Então, quando nós dizemos essas coisas, nós estamos adorando. Amém? De todas essas formas, quando nós usamos oração para louvar, para engrandecer, para interceder, para pedir, para peticionar. E peticionar, antes que você entenda aqui, né, há quem diga assim, puxa, eu quando eu falo com Deus, eu só falo para agradecer. E é maravilhoso isso, se nós só temos gratidão no nosso coração, mas é necessário que nós entendamos que temos necessidade, e a Bíblia diz que todas as nossas necessidades devem estar diante do Senhor, então não há erro nenhum em apresentá-las diante de Deus por meio da oração. Pelo contrário, quando nós falamos com Deus a respeito de uma petição, a respeito de uma necessidade ou de um desejo, nós estamos
evidenciando dependência. E isso é maravilhoso, porque nenhum de nós pode fazer coisa alguma por nós mesmos. Então, quando nós estamos peticionando, nós estamos reconhecendo isso. Nós estamos peticionando e isso é maravilhoso, ok? Eu quero também ainda relacionei algumas coisas para falar para você sobre o poder que o louvor tem nas Sagradas Escrituras. Olha quantas coisas a Bíblia diz que é fruto do louvor, é resultado de uma vida de louvor e adoração. Olha, primeiro, o louvor quebra os cativeiros espirituais. Lá em 1 Samuel 16, 23, a Bíblia diz: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Lá em Atos 16, 25 e 26, a Bíblia vai mostrar como Paulo e Silas, enquanto oravam, um tremor, um terremoto aconteceu naquele lugar e então as grades foram abertas e eles foram soltos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para você. O louvor quebra cativeiros espirituais. Se nós estamos em alguma área da nossa vida nos sentindo aprisionados, ou alguma coisa, como sentimos que alguma coisa nos segurasse de experimentar algo em Deus, a adoração, o louvor, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta poderosa para quebrar esses impedimentos. A Bíblia diz que o louvor traz vitória espiritual. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, 14 a 17, tem uma história muito interessante que é do rei Josafá, que ele foi cercado por 4 reis inimigos objetivamente. Eu quero dizer para você que Deus orientou a adorar. E o Senhor confundiu seus adversários e o livrou de uma guerra instalada de 3 exércitos inimigos contra a sua nação e saiu ileso. Ok? A terceira coisa que eu quero falar para você sobre o louvor é que o louvor, ele traz intimidade com Deus. Então esse texto que nós lemos aqui, nós percebemos o Senhor manifestando de maneira romântica o desejo de ouvir nossa voz, dizendo que a nossa voz é doce aos seus ouvidos. Então isso evidencia que quanto mais manifestamos a nossa voz em oração, louvor e adoração, mais íntimos de Deus nós permanecemos, né? Nós nos sentimos. O louvor levanta o nosso coração quando nós estamos com o espírito abatido. A Bíblia diz que o Senhor substitui as vestes de luto por vestes de louvor. Amém? Isso é algo maravilhoso. A Bíblia diz que no meio da adoração o Senhor libera a palavra profética. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. A Bíblia diz que o louvor traz o poder de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a adoração, por exemplo, das crianças, no Salmo 8, verso 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitastes força. Amém? Esse texto, inclusive, foi citado por Jesus lá em Mateus 21, verso 16. E por fim, eu falo de um texto que eu amo na palavra de Deus, que é o texto da dedicação do templo. Quando Salomão, ele acabou de construir o templo que o seu pai queria construir. Quando ele vai dedicá-lo ao Senhor, então ele traz vozes, traz instrumentos, traz percussionistas, e eles a uma só voz, em uníssono, sem divisão de vozes, eles adoraram ao Senhor. A Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu o lugar e fez com que todo aquele lugar fosse cheio da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então, o que eu quero falar para você nesse devocional? Use a sua voz para adorar o Senhor. Amém? Que a sua voz seja conhecida no céu. Não esconda a sua voz do Senhor. Amém? E eu vou terminar lendo novamente os mesmos versos e encerrar aqui para você. O meu amado falou e me disse, agora na Nova Versão Internacional: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aleluia. Ouça Jesus dizendo para nós: o véu do templo está rasgado
eu te dou liberdade ao Santo dos Santos, você pode acessar. Apareçam flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo, minha pomba que está nas fendas das rochas, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Deus te ama. Amém? Desenvolva o hábito de se relacionar com Ele de uma maneira livre e intensa. Amém? De uma maneira particular. O Senhor te conhece, te ama e te quer na intimidade. Tá bom? Gente, shalom, espero ter edificado você.